Pois é, e o Dr. Vilardi também menciona essas interpretações e um ajuste daqui, um ajuste dali, para que essa narrativa se encaixe com, por exemplo, a acusação feita pela PGR. Ele disse que Bolsonaro acabou sendo puxado para essas acusações sem qualquer tipo de envolvimento. Vamos acompanhar. O presidente, a quem eu estou representando, foi dragado para estes fatos. Presidente, eu vou demonstrar cuidadosamente, tratando da questão da minuta, ele não atentou contra o Estado Democrático de Direito. E não há uma única prova. Eu vejo aqui os advogados trazendo, olha, esse papel, essa minuta, essa questão, esse depoimento. Não há uma única prova que atrele o presidente a Punhal Verde e Amarelo, a Operação Luneta e ao 8 de janeiro. Aí, doutor Celso Vilardi dizendo que Jair Bolsonaro foi dragado por uma sucessão de fatos e não tem ligação com o suposto plano de golpe. Você, Cristiano Beraldo, para que a narrativa dê certo é preciso conectar todos os pontos. E é preciso, inclusive, conectar Jair Bolsonaro com os atos de quebra-quebra do dia 8 de janeiro, porque senão a denúncia não para em pé. É mais ou menos isso que diz e aponta o doutor Vilardi. E o doutor Vilardi, fazendo o seu trabalho, vai além, né? Diz que Jair Bolsonaro era um pobre coitado, que nunca ouviu falar de nada daquilo, que não tratou desse assunto. E isso também não me parece que devamos agora fechar os olhos para tudo. Me parece que havia, sim, uma disposição para tratar do assunto, que o Palácio do Planalto foi utilizado para fazer discussões de quais eram as alternativas. O ex-presidente, no exercício do cargo de presidente da República, foi extremamente omisso quando, depois das eleições, as estradas brasileiras foram tomadas por baderneiros que fecharam as estradas, que impediam as pessoas de ir e vir. O presidente, o então presidente, foi omisso com aquelas pessoas que, de boa fé, acreditando que alguma coisa estava para acontecer, foram para as portas dos quartéis, ficaram ali dia e noite, pegando sol e chuva, sendo que não foram alertadas nem pelo ex-presidente de forma objetiva e direta. E aí pode dizer, não, mas ele fez um tweet. Não, tinha que ter sido de forma objetiva e direta, porque ele era o comandante daquelas pessoas. Havia ali, sim, um clima que foi construído não apenas pela omissão do presidente, mas também por uma série de seus apoiadores que ficavam ali tuitando, dando a caneta, o tic-tac, mais 72 horas, sempre com essas mensagens cifradas, e aí a população de bem, pessoas de bem, saíram das suas casas achando que haveria alguma coisa e absolutamente nada aconteceu. Agora, haveria o quê? Um golpe de Estado? Não. A gente precisa lembrar do que aconteceu na época da manifestação dos caminhoneiros. Os caminhoneiros foram se manifestar em defesa dos seus direitos de uma forma que causou um caos no Brasil. Você pode discutir, eles tinham o direito de fazer isso, não tinham o direito de fazer aquilo, mas eles estavam ali buscando alguma coisa que era do seu interesse. Então, aquelas pessoas que foram para a porta dos quartéis, elas foram desavisadamente para lá. E não foram avisadas nem pelas Forças Armadas, e aí eu não estou apontando esse ou aquele. Não, as Forças Armadas, de forma institucional, tinham a obrigação de, naquele momento, informar de forma objetiva a cada uma daquelas pessoas que era para elas irem embora para casa porque nada aconteceria e que as Forças Armadas não endossariam nenhum movimento fora do que está previsto na Constituição e garantiriam a continuação da normalidade democrática. Não fizeram isso, então foram omissos, assim como foi omisso o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, colocando na perspectiva correta, o advogado está correto, sim. Não há nada que faça conexão entre este tipo de postura adotada pelo ex-presidente com aquilo que aconteceu no 8 de janeiro. A omissão não pode servir para imputar a culpa e a responsabilidade em alguém. Uma coisa é dizer, olha,
Tem uma pessoa aqui que puxou uma faca para assassinar outra e eu fiquei quieto, não falei nada. Mas não foi isso que aconteceu. De fato, o presidente estava fora do país. De fato, eram milhares de pessoas que ali encontraram absolutamente nenhuma resistência para invadir os prédios mais importantes da República no momento em que havia tensão no ar, em que o policiamento deveria estar reforçado. Então, a forçação de barra é evidente. E a gente está vendo que a discussão correta ela foi simplesmente jogada no lixo para que se pudesse fazer firmar uma tese que, de fato, como você disse, Caniato não para de pé. Mas, Beraldo, a próxima fala que a gente vai trazer do doutor Vilardi tem a ver, inclusive, com essa sua leitura, esse seu posicionamento. Eu passo mais 30 segundos para você na sequência, depois eu passo para o Mota. Mas a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou ainda que o ex-presidente foi enfático com os seus eleitores para respeitarem as leis. Acompanhem. Os atos posteriores do presidente foram totalmente voltados a desestimular seus apoiadores e seus eleitores a qualquer forma de não reconhecimento da vitória eleitoral do presidente Lula. Fez a passagem do comando, fez a transição da presidência de forma pacífica, inclusive nomeando os comandantes militares indicados pelo atual governo. Na sua live, no dia 30 de dezembro, e nós na defesa insistimos muito, porque ela é bastante sintomática de que não havia esse espírito, o presidente foi enfático aos seus eleitores. Vamos respeitar as leis e as constituições. Segunda parte da sustentação oral das defesas dos advogados de Jair Bolsonaro, Paulo Tomás falou nessa segunda parte. Passar para o Cristiano Beraldo, porque esse trecho, inclusive, está conectado ao que disse o Beraldo há pouco. O advogado fala que Jair Bolsonaro foi enfático. Você não viu dessa forma, Beraldo? Não, sim. O ex-presidente Jair Bolsonaro, já no final do seu mandato, ele fez ali uma ou duas manifestações em que ele disse claramente o que ele devia ter dito no dia seguinte da eleição. Então não adianta achar que aquele período todo de silêncio, onde, segundo consta, ele ficou deprimido, enfim, não queria falar com ninguém. Os seus apoiadores, inclusive, salvo engano, seu filho, inclusive, teve lá um negócio da caneta, que como se fosse assinar alguma coisa, aí teve seu ministro postando tic-tac, tic-tac. Então isso tudo aconteceu, isso não é uma ilusão. Criou-se esse clima para que as pessoas não foram para a porta do quartel ficar no sol e na chuva porque elas são idiotas. As pessoas foram para lá porque elas foram levadas a acreditar de que havia alguma coisa em curso e elas queriam estar ali presentes naquele momento histórico. Elas foram absolutamente enganadas. E elas não foram enganadas porque o ex-presidente foi claro, não. Elas foram enganadas porque foi omisso e o seu entorno fez acreditar que havia alguma grande construção em curso, quando não havia absolutamente nada. Você, Mota, tinha alguma coisa no ar? Fizeram um suspense? Estimularam com esse posicionamento alguma coisa que pudesse acontecer? Não se sabia o que naquele momento? Enfim, o que é preciso considerar em relação a esses apontamentos pertinentes feitos pelo Beraldo, mas também o que disse um dos advogados de Jair Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro não incentivou atos após a eleição. Bom, primeiro a gente precisa decidir. Nós vamos ter uma discussão política ou é uma discussão jurídica? Pelo que eu entendo, pouco que eu entendo dessa história, isso não é relevante. O que é relevante é a definição de crime no Código Penal. Se o presidente estimulou, não estimulou os atos de 8 de janeiro, isso é uma discussão política. Agora eu vou entrar no lado político. Eu tenho uma memória daquela época. A minha memória daquela época é de uma grande, generalizada insatisfação das pessoas com os rumos do país. Isso foi um sentimento que predominou no país durante muito tempo. Eu falei aqui sobre o 7 de setembro de 2021, que foi a maior manifestação que eu já vi na vida. Essa manifestação do 7 de setembro de 2021, ela foi uma manifestação que faz parte de um conjunto de outras manifestações que aconteceram antes dela e que fizeram parte do renascimento do sentimento de patriotismo do povo brasileiro.
Isso incluía vestir a camisa verde e amarela, pegar a bandeira nacional, se enrolar na bandeira, cantar o hino e protestar contra a corrupção. Celebrar as conquistas da Operação Lava Jato, compartilhar a esperança de que a corrupção tinha sido varrida deste país. Então, a minha memória é de uma grande insatisfação popular diante da aparente constatação de que essa esperança tinha sido em vão. Eu não me lembro, na minha experiência pessoal, de ver as pessoas respondendo a alguma convocação feita por alguém. O que eu me lembro daquela época é a generalizada insatisfação. Insatisfação é essa que se traduziu de várias formas. Uma dessas formas foi postagens nas redes sociais, que passaram a ser censuradas, contas passaram a ser bloqueadas, pessoas passaram a ser colocadas em shadow ban. Outra forma que essa insatisfação tomou foi comentários em grupos de WhatsApp privados, em pelo menos um caso. Isso resultou em operação policial de busca e apreensão. Qual foi o crime cometido? Um comentário num grupo de WhatsApp privado. Um comentário 100% dentro do previsto pela liberdade de expressão. Se eu não me engano, teve o caso que a pessoa colocou só um joinha. Um joinha. Contas bancárias congeladas, computadores e celulares apreendidos, operação policial, fotografia das pessoas em toda a mídia, como se fossem traficantes, procurados, sequestradores, mensagens divulgadas pela mídia, privacidade abandonada, jogada pela janela. Por quê? Então, essa é a minha experiência. Se a experiência de outras pessoas é diferente, cada um tem a sua. Mas o que estava no ar naquele momento foi uma enorme insatisfação. E nunca na história deste país, deixa eu me apropriar dessa frase, nunca na história deste país houve qualquer restrição à manifestação, em qualquer lugar que fosse. A primeira manifestação gigante que eu vi na vida foi a das diretas já aqui no Rio de Janeiro. Naquela época, agora eu não me lembro do número exato, mas pode ter sido 1 milhão de pessoas. Era gente para burro aqui na Avenida Presidente Vargas. Os principais líderes da oposição falando lá. E nunca neste país houve qualquer restrição à manifestação. Agora há restrição às manifestações. Não, só pode ser assim, só pode ser assado. Você só pode se manifestar se for a favor de determinadas pautas, se for a favor dessas outras pautas não pode. Então, essa é a minha experiência. Eu confesso que fico cada dia mais surpreso com o que está acontecendo. Eu só não tenho nenhuma surpresa, provavelmente não vou ter nenhuma surpresa com o resultado desse julgamento. Pois é, daqui a pouco a gente vai trazer, inclusive, o trecho e a manifestação do advogado do ex-ministro Walter Braga Neto, mas eu vou passar para o Dávila para trazer também sua análise sobre a fala do outro advogado de Jair Bolsonaro, que quando ele rebate esse ponto e de maneira expressa indica que Jair Bolsonaro não incentivou os atos após a eleição, ele interrompe, ou pelo menos ele quebra aquela narrativa que conecta as reuniões ou a ideia de planejamento de um golpe com os atos do dia 8. Porque me parece que é justamente essa a narrativa defendida pela Procuradoria-Geral da República, né? Os incentivos que foram feitos por Jair Bolsonaro e por outros integrantes do governo para que os atos acontecessem, aquela aglomeração de pessoas em frente aos quartéis e por aí vai. E aí quando ele diz, bom, Jair Bolsonaro não incentivou atos, inclusive fez manifestações no sentido de para que as pessoas respeitassem a decisão que foi observada nas eleições, isso interromperia ou quebraria qualquer narrativa e tese defendida pela Procuradoria-Geral da República. Quer fechar você essa discussão, Dávila? Esta não foi uma boa estratégia da defesa.
Foi uma defesa que, mais uma vez, tenta fazer uma guerra de narrativas. A narrativa do advogado do presidente Bolsonaro versus a narrativa da Procuradoria-Geral da República. Muito diferente do tom da defesa do advogado Celso Vilardi, do Milanês, que fazem uma defesa técnica, baseada nos princípios basilares do direito à ampla defesa, do Estado Democrático de Direito, do devido processo legal. E este é o tom que nós temos de manter essa discussão. Porque o que nós estamos discutindo aqui, Caniato, é o pilar central da democracia liberal. Ou seja, ou nós temos confiança nas instituições, nas leis, nas cortes, ou não existe liberdade, ou não existe Estado Democrático de Direito. Daí a nossa defesa aqui não é a favor ou contra A ou B, é a defesa se as regras do devido processo legal, do direito à ampla defesa e a Constituição estão sendo respeitadas ou não neste processo. Isso é a questão central. E nós não podemos tergiversar em entrar na briga política. E esse foi um posicionamento político, não foi um posicionamento legal. E, ao meu ver, errado. Errado porque começa a confundir a narrativa política com a defesa dos princípios jurídicos. Então, esta defesa nós temos de fazer, não importa quem é a pessoa, porque a regra tem que valer para todo mundo, tem que valer para nós, para a direita, para a esquerda, para todos os 213 milhões de brasileiros. Este é o ponto fundamental que nós estamos defendendo aqui. Porque se entrarmos na era da narrativa política, além de deturpar o direito, nós vamos lembrar aqui os fatos bem trazidos pelo Cristiano Beraldo, que a narrativa da Procuradoria-Geral da República só faz, entre aspas, sentido porque foram deixadas milhares de pistas pelas declarações, pelas atitudes, não só do presidente Bolsonaro, como do seu entorno. Então, desde defesa da ditadura no Brasil, da tortura, do 7 de setembro, do questionamento das urnas, aí vai somando tudo isso, foi justamente isso que criou a narrativa da Procuradoria-Geral da República. Mas isso não tem nada a ver com o direito, isso não tem nada a ver com o devido processo legal, isso não tem nada a ver com o direito à ampla defesa. Então, Caniato, nós temos de ter o cuidado durante esse julgamento para separar essas duas coisas muito claramente. E quando advogados recorrerem à narrativa política, nós temos de pontuar e criticar, porque é isto que está poluindo o principal debate no Brasil hoje, que é o debate da defesa da Constituição, do Estado Democrático de Direito, do direito à ampla defesa, e é isso que nós temos que discutir aqui. Então, não podemos nos desvirtuar da nossa discussão aqui pelas essas narrativas políticas. Foi um erro da estratégia do advogado do presidente Bolsonaro tentar imiscuir uma questão política com uma questão técnica e jurídica.